Olá, eu sou o Cauã. Estamos começando mais um programa Bola Rolando. Hoje é 21 de fevereiro de 2018. Faz 3 dias que já voltaram as aulas nas escolas municipais aqui em Morro da Fumaça. Mudou um pouco. Quem estava de férias só ficava em casa dormindo, agora tem que estudar também. Então vamos lá pro programa. O primeiro assunto de hoje é o Aranha. O Aranha que jogou no Santos, daí do Santos, jogou muito tempo lá no Santos, se eu não me engano, ele ganhou a Libertadores acho que foi 2011 ou 2010 o Santos, se eu não me engano. Depois ele foi pro Palmeiras, quando o Palmeiras contratou uma barca de jogadores, tudo de uma vez só. Eu acho que foi quando o Palmeiras contratou 31 ou 32 jogadores na mesma janela de transferências, só que lá ele não teve espaço. O Fernando Praz tomou conta da posição e hoje o Fernando Praz ainda tem que disputar a posição com o Jailson. Mas o Aranha quando ele saiu do Palmeiras, foi para a Ponte Preta. Na Ponte Preta ele jogou o ano passado, quando a Ponte Preta foi para a segunda divisão. Agora a Ponte Preta disputa a Série B do Brasileiro e o Aranha já não foi bem na Ponte Preta. E agora, como ele estava desempregado, tinha rescindido o contrato com a Ponte Preta, o Avaí foi lá e contratou. Ele veio de graça, mas o goleiro também já não é mais nenhum garoto, já tem 37 anos. Eu acho que ele vem para ser o titular da posição, já que o Avaí não tem bons goleiros esse ano. Ano passado teve o Douglas, que atualmente está na Bahia, mas o Douglas, quando estava na Avaí, era só emprestado. Ele era do Corinthians, mas só voltou pro Corinthians, o Corinthians nem utilizou ele e já mandou na troca pelo Juninho Capixaba. Mas o Aranha, eu espero que ele faça uma boa temporada no Avaí, o Avaí que no Catarinense no primeiro turno já foi bem, e agora com o Aranha eu acho que vai melhorar mais ainda o sistema defensivo. Os programas essa semana, segunda e quarta, teve pouca notícia do Catarinense, por causa que não vai ter rodada no meio de semana, nem essa semana, nem na próxima. Então segunda e quarta provavelmente vai ter mais notícias nacionais e internacionais, e estadual vai ter mais na sexta-feira. E na segunda, eu estava errado, na segunda também vai ter por causa dos resultados, e na quarta-feira então não vai ter muitas notícias catarinense por causa disso. Então, como eu falei, essa foi a única notícia catarinense dessa semana. Agora vamos pular já para o nacional, esporte nacional. No esporte nacional, vamos começar com o Balbuena, do Corinthians, que os empresários deles fizeram um papel horroroso, eu acho, que foi contra a vontade do jogador. O jogador ele quer renovar com o clube de qualquer jeito, só que seus empresários querem 4 milhões de euros de luvas, que é um preço muito alto hoje para a realidade do Corinthians. Corinthians que o maior salário hoje é de 500 mil. E da onde que vai pagar 4 milhões de euros em luvas, sendo que Juninho Capixaba, René Júnior foram 6 e 8 milhões de reais. Isso em 4 milhões de euros seria hoje 16 milhões de reais. Contratariam um zagueiro de alto nível hoje no futebol. Até o Pablo mesmo, que o Corinthians não quis contratar por causa que era 10 milhões de reais, daria de contratar com esse dinheiro. Então o jogador já vai conversar com seus empresários, ele quer que abaixe essas luvas, porque senão o Corinthians não vai ter condição financeira de renovar com ele. Se o Corinthians não ajeitar uma proposta para ele e ele não conseguir convencer seus empresários, ele vai estar livre de assinar pré-contrato com qualquer time a partir de junho, que é quando ele fica com somente 6 meses de contrato. Continuando no Corinthians, o Corinthians que empatou com o RB Brasil por 1-1. O Corinthians vem caindo de produção e não é pouco. Já são 3 jogos sem vitórias. Perdeu pro Santo André, depois perdeu pro São Bento e agora empatou com o RB Brasil. O Corinthians com certeza está com uma pressão agora, mais agora que teve a especulação do Carille sair para o Atlético Mineiro, mas o presidente do Atlético Mineiro admitiu que não veio atrás do Carille. Os empresários do Carille que ofereceram o treinador ao Atlético Mineiro, mas o Atlético Mineiro já admitiu que não vai contratar treinador nenhum que esteja treinando algum clube. Isso, quando um time tira o treinador de outro clube, causa uma rincha com o time, o treinador pode perder a moral que tem com o time também. Então, se eu sou o Carille, hoje eu não sairia do Corinthians, porque ele tem uma moral muito grande. Hoje ele só sai do Corinthians se ele querer, mas o futebol brasileiro depende de resultados. Talvez daqui 2 meses o Carille não esteja mais no Corinthians,
Porque no Brasil não importa se o time está jogando bem, mas se não vem resultados, o treinador vai ser demitido, o time vai atrás de outro treinador. E no futebol brasileiro, infelizmente, é assim. Já na Europa, a gente tem um exemplo do Wenger, que tá já faz 20 anos no Arsenal, faz tempo já que o Arsenal não conquista um título e ele tá lá até hoje. Tá a corda bamba já o Wenger, mas vai continuar lá por causa da moral que ele tem com o time. A torcida mesmo já pediu a saída dele, não é a primeira vez, mas ele vai continuar por causa da moral. Isso que teria que ser feito no futebol brasileiro. Porque no futebol brasileiro muda de treinador em um ano. Daí o treinador não consegue dar continuidade no trabalho dele. O exemplo de agora foi o Oswaldo de Oliveira. Foi demitido do Atlético Mineiro. Não ficou um mês no time, 2 e já foi demitido. Talvez por causa daquela briga e por resultados, mas se ele tivesse continuado, talvez ele poderia engrenar o time poderia trazer bons resultados. Mas infelizmente é assim, né? Agora também no Corinthians o Carille, que havia falado que só queria um camisa 9, e o Corinthians trouxe o Matheus, de 19 anos do ABC, o Matheus, que é o artilheiro de 2018, desse ano, é o artilheiro por enquanto. Mas o Corinthians vai atrás de um lateral esquerdo, que no momento é o Zeca. O Zeca que não, ele atualmente é do Santos, mas ele não pode jogar pelo Santos. E ele também não tem mais vontade de jogar pelo Santos. Ele tinha uma grande moral no time, mas depois que o time não começou mais a pagar o salário, direitos autorais, ele botou na justiça, que eu acho que ali ele perdeu a moral inteira que ele tinha com o time, que ele tinha construído. Ali ele perdeu toda a moral dele. Daí agora ele teve a mãe dele ameaçaram a mãe dele, e ele perdeu mais ainda a vontade de jogar pelo Santos. Daí agora o Corinthians vai atrás dele, no momento a multa rescisória dele é de 100 milhões de reais, a multa. Então o Corinthians vai ter que esperar se o Zeca vai ganhar na justiça para rescindir o contrato com o Santos, e o Corinthians também vai ter que entrar na briga com o Flamengo. O Flamengo que na janela de transferência ali de janeiro quase contratou ele por pouco, não contratou por causa que o Zeca perdeu na justiça, porque já tinha contrato, tudo certo com o Zeca, mas o Zeca perdeu na justiça e não pôde assinar com o Flamengo. Mas o Corinthians no momento precisa urgente de um lateral esquerdo, porque o Guilherme Romão, que teve a chance, não jogou bem, mas no primeiro jogo lá do Paulista contra a Ponte Preta ele foi expulso, não fez uma ótima partida, depois teve mais umas 2 ou 3 partidas, não jogou bem. O Juninho Capixaba é bom, só que ele é muito novo para a posição. O Zeca já jogou uma Olimpíada, já tem mais experiência. A pior erro do Corinthians foi vender o Guilherme Arana. A gente sabe que o Corinthians hoje não vive muito bem financeiramente, mas não dava de vender um lateral esquerdo como o Arana, que era dado como o melhor do Brasil no momento. Agora no Rio, o Flamengo vai ganhar 7 milhões de reais com a conquista da Taça Guanabara. Não tinha sido revelado o valor, mas de uns dias para cá foi revelado e ele vai ganhar 7 milhões. O Flamengo ainda que vai ganhar 6 milhões de reais, disputando só a primeira fase da fase de grupos ali que agora está contando primeira, segunda e terceira fase. Mas depois chega na fase de grupo e começa de novo. Primeira, segunda e terceira fase. Para quem não sabe, a primeira fase é a fase de grupos, a segunda é as oitavas, a terceira a quarta, as quartas de finais, a quarta fase é a semifinal e a quinta fase é a final. Então o Flamengo vai ganhar bastante dinheiro nesses meses, por causa que merece também, é um time que contratou bastante essas últimas janelas de transferência e com certeza é uma boa ajuda financeira. O Flamengo, que além desses 6 milhões de reais, por ter conquistado a Taça Guanabara, ganhou mais 1 milhão de reais, na verdade, porque foi campeão do primeiro turno, que o Campeonato Carioca, que é muito contestado hoje, porque tem 3 campeões, né? Tem o campeão do primeiro turno, que é a Taça Guanabara, tem o campeão do segundo turno, e depois tem uma final entre esses 2 times. Ainda no Rio, como eu tinha falado nos primeiros programas, se eu não me engano foi no primeiro ou no segundo, o Diego Souza, que depois daquela transferência, o São Paulo, ele comprou o Diego Souza do Sport por 10 milhões de reais, como eu havia falado.
E agora o Fluminense, que estava na justiça para conseguir metade, já que o Fluminense tinha 50% de direito do atleta, que isso seria 5 milhões de reais. O Fluminense ganhou e o São Paulo vai ter que dar esses 5 milhões de reais ao Fluminense. O Fluminense que já estava brigando para ver se conseguia esse dinheiro, já que o Sport queria dar só 1 milhão de reais, isso é menos de a metade, se 5 milhões dá 1 milhão de reais, acho que foi uma coisa muito feia para o time, para o Sport. Eu acho que teria que ter dado os 5 milhões já de uma vez. Agora não teria, agora está sendo mal falado também. Não duvido se alguns times vão querer fazer contrato com o Sport por causa dessas coisas também. O Sport não tem uma boa, como é que é, velho? Ele não é bem visto, assim. Bem aceito? Não é muito bem aceito quando fala de contrato, essas coisas. Não é a primeira vez que ele faz isso. Não é bem visto, então. Não é bem visto, isso mesmo, Rádio. Vocês não põem fé nele. Sim, sim. Agora em São Paulo, voltando para São Paulo. Tudo que indica é que o Luiz Fabiano vai ser contratado pelo São Paulo, já que ele rescindiu o contrato com o Vasco e agora vai ser contratado pelo São Paulo. Tudo que indica, né? Já que o Dorival Júnior fez um treino contra o Ituano, fez um treino com o time titular para pegar o Ituano e o Luiz Fabiano foi lá ver o jogo. Ele já estava treinando lá para não ficar parado. Lá no São Paulo hoje com certeza seria muito bem visto, muito bem aceito também. Já que eu não acho que é o Diego Souza centroavante hoje, né? Já que o Luiz Fabiano acho que seria muito bom para centroavante e trazer o Diego Souza para meio campo, como ele já atuou várias vezes. Mas o Diego Souza eu acho que vai ficar como centroavante. O Luiz Fabiano, se chegasse, ia chegar para ser banco, já que o Diego Souza na posição de centroavante está indo até para a seleção brasileira. Agora no Rio de Janeiro de novo, o Vasco vai enfrentar o Jorge Wilstermann nessa fase agora da Libertadores. Essa é a última fase, depois dessa já tem a fase de grupo e o Vasco tem uma baita de uma vantagem. Ganha de 4-0 aqui do Jorge Wilstermann. Então lá pode perder de 5-1, que também está classificado por causa do gol fora. Que pro Vasco foi muito bom isso, 4-0. O Vasco é um dos únicos brasileiros que fez uma goleada desse tamanho na pré-Libertadores. O Corinthians tinha feito 4-0 contra o Once Caldas em 2014 e foi o último time a dar goleada assim na pré-Libertadores. O Vasco, que deu 4-0 já na fase passada, deu 4-0 novamente, só que da última vez a primeira vez 4-0 foi fora de casa e agora 4-0 foi em casa. Só que o problema do Vasco é que agora vai jogar lá na altitude. Isso pro Vasco é muito ruim, porque a bola é mais lenta, né? Porque é 2.600 metros acima aqui. Então pro Vasco vai ser menos ar. Como os bolivianos sofreram aqui por causa que a bola é mais rápida, então o Vasco vai sofrer lá também. Então o Vasco vai defender muito bem, vai ter que defender, vai ser obrigado a defender, porque o time de Jorge Wilstermann não está ali à toa também, né? É um bom time, eu acho que é o melhor boliviano no momento. Ano passado chegou à semifinal da Libertadores, onde venceu a primeira partida por 3-0, já estava praticamente classificado para a final, e depois levou para a semifinal, estava praticamente classificado, depois levou aquele simbólico 8-0, né? Acho que com 20 minutos de partida, o River Plate já tinha feito 3-0. 3 gols do Escoco, que naquela partida fez 5 gols. O Escoco, que é um ótimo atacante. Ele chegou a ter uma passagem pelo Inter, só que não teve de destaque. Se eu não me engano, ele ficou 6 meses somente no time. E agora o Jorge Wilstermann, voltando aqui para o Jorge Wilstermann e o Vasco, o Jorge Wilstermann acho que vai com tudo para cima do Vasco. Porque é o time que agora não tem nada a perder, né? Se levar 3, 1 ou 10 é a mesma coisa. Então o Jorge Wilstermann vai para cima, vai pressionar desde 1 minuto de partida. O Vasco vai ter que saber correr, porque não vai poder dar os mesmos piques que deram aqui, porque vão ficar sem ar. O Vasco, que geralmente os brasileiros que vão jogar lá no intervalo, eles tomam ar, eles têm aquelas máscaras de oxigênio, porque senão vão passar mal com certeza.
Antes, o Vasco vai até 1 hora antes pro jogo somente, para não sofrer as consequências, né? Pode jogador vomitar, passar mal e ficar ainda fora da partida. O Paulão vai continuar como titular, já quando o zagueiro titular não vai poder jogar, o Paulão vai continuar. O Paulão fez uma ótima partida aqui no Brasil, então não tem nada a ser contestado para jogar lá. Agora no Rio Grande do Sul, temos o Grêmio que estava atrás do Hernanes, não deu certo, então agora está quase fechado com o André. O André que atualmente está no Sport, mas já está com um pé no Grêmio. O Grêmio que pagou 12 milhões de reais nele. Hoje, para a realidade do Brasil, os times, que a condição financeira que tem uma alta grana paga num atacante como o André, porque o André, a última passagem boa dele por um time grande foi no Santos. Não que o Sport não seja grande, mas o Sport comparado com Flamengo, Santos, esses times tem que evoluir bastante ainda. Então a última passagem boa dele para um time grande foi no Santos, quando jogava com Neymar, Ganso ainda. Depois ele passou por Corinthians, não deu certo. Ele foi para a Europa jogar no Sporting de Portugal, também não deu certo. E as últimas passagens boas dele foi no Sport mesmo. No Brasileirão de 2015, onde ele terminou como um dos artilheiros. E depois essa última passagem dele de 2017, que ele também foi muito bem. Pro Grêmio eu acho que é uma boa contratação, porque o Grêmio estava atrás de centroavante depois da venda do Lucas Barrios. E o André, com certeza, se jogar o que jogou no Santos, vai poder voltar. São um dos grandes atacantes do futebol brasileiro. Agora, continuando no Grêmio. O Grêmio que vendeu o Arthur para o Barcelona por 40 milhões de euros, 60% de direito do atleta. Eu acho que foi uma grana ainda muito alta no Arthur. Porque o Arthur joga muito bem, só que eu acho que tem jogadores muito melhores do que ele na Europa. O Arthur é um volante, com certeza foi para mim a maior revelação do Campeonato Brasileiro passado. Ele é acima da média, melhores que muitos volantes hoje, até no futebol mundial, mas com 40 milhões hoje no futebol europeu contratava um dos grandes meio-campos. O Grêmio vai ficar só com 96 milhões de reais, que seja 26 milhões de euros, já que o Grêmio não tinha os 100% do atleta. O Barcelona ainda vai tentar comprar os 20% da família do Arthur, que não vai ser muito difícil, porque acho que por dinheiro todo mundo vende, né? Assim, eu mesmo se tivesse 20% dele eu já teria vendido, porque é muito dinheiro, é milhões. Hoje no futebol já é quase tudo assim, até na Amadora hoje a gente já vê que é tudo 1.000, tem gente que por partida vai lá ganhar 500 reais, tem time gastando 30, 50 mil para um campeonato. Então, para isso no futebol europeu, que hoje está muito acima do futebol aqui da América, é pouco para eles. Agora o Vasco, de novo, o Vasco sofreu uma multa de 50 mil reais por causa do uniforme do Martin Silva. Martin Silva que teria que jogar de azul, mas contra a Universidade de Concepción jogou de verde. Não, ele tinha que jogar de azul e jogou de verde, tá certo. Só que como eles trocaram de quem fornecia o material esportivo deles, que era o Diadora, que agora quem dá os uniformes, essas coisas pro Vasco, não tinha roupa de goleiro azul. Então ele teve que ir com a verde. Isso é a lei 61 do futebol. Então, porque tem que falar antes da partida qual uniforme que vai ser usado, e se depois, na hora da partida, ser outro, sofre uma multa. Então o Vasco vai pegar uma multa de 50 mil reais. E eu acho que foi certo sim, porque tem que cumprir as regras. Então, eu acho que não sei como uma empresa como a Diadora, que é uma empresa grande, não tem um uniforme azul para fornecer para o time, porque acho que foi muita burrice do time do Vasco. Não ir com uniforme, eu acho que é uma besteira. Agora no futebol europeu, o Marcelo e o Modric, além do Kroos. O Kroos que já não vai jogar contra o Paris Saint-Germain, já tem quase tudo certo por causa de lesão. Agora o Modric e o Kroos também correm risco. O Modric e o Kroos que estão machucados, eles vão ficar em média de um mês fora. O Real, se perder esses dois jogadores, vai sofrer bastante, porque o Modric é um dos melhores meio-campo do mundo,
estava até na seleção da UEFA, na FIFA, do último ano. E o Marcelo é o melhor lateral esquerdo do mundo. Também estava na seleção da FIFA. E se perder eles, eu acho que os bancos não têm a mesma capacidade de substituir. Tem mais alguém aí, Ralho? Daiana Oliveira. Abraço pra Daiana. Carlos Michelin. Abraço, Carlos. Tá aí no nosso programa novo, hein? Mais alguém? Luísa Silva Viana. Abraço, Luísa. Tem alguma pergunta? Se tiverem alguma dúvida, pode comentar aí. Eu e o Ralho vamos estar respondendo aqui, sem problema. Agora no City, que foi uma coisa muito feia, eu acho, pro Agüero. Foi agredir o torcedor do Wigan. Wigan, que atualmente disputa a terceira divisão inglesa. Isso aconteceu depois da derrota para o City por 1-0. O City, que teve 85% de posse de bola, deu 28 chutes e ainda perdeu a partida por 1-0. Foi uma zebra imensa, porque o City, que está muito bem na Champions League e também no campeonato inglês, a Premier League. E era para se classificar fácil, era para ter uns 3-4-0, por causa do elenco que tem, é muito mais forte que do Wigan. Depois da derrota, um torcedor do Wigan invadiu o campo e agrediu o Agüero. Agrediu não, provocou, desculpe. Provocou o Agüero e o Agüero revidou no soco. Que eu acho que ele vai pegar uma suspensão, se não pegar vai ser muito errado, porque até no Brasil hoje já tem suspensão, então claramente na Europa vai ter também. Isso mostra que o Agüero não tem controle, né? Olha, o Malcolm, que quase saiu para o Arsenal já na última janela de transferência, o técnico já admitiu para a imprensa que mais cedo ou mais tarde ele vai sair. O Malcolm, que saiu do Corinthians em 2015, ele saiu, foi para o Bordeaux da França. Em 2016 ele se adaptou. Quando começou essa temporada, 2017, ele começou arrebentando. Agora já está no meio da temporada praticamente. Ele continua jogando muito bem no campeonato francês, mesmo o time não estando bem. Ele está jogando muito bem, é um dos destaques do campeonato francês. Tanto que ele está tão bem que o Tite foi observar ele esses dias para levar talvez para o amistoso contra a Alemanha e contra a Rússia. Então o Malcolm está perto de sair mesmo. Eu acho que no final dessa temporada ele já vai sair. Eu acho que o destino dele vai ser o Arsenal, porque o Arsenal vai atrás dele novamente. Agora, uma notícia que eu mesmo fiquei triste. Meu time da Europa é o Borussia Dortmund. Sempre gostei do Borussia. Uma notícia ruim para quem gosta do Borussia Dortmund. O Borussia Dortmund, para quem não sabe, é da Alemanha. É o maior rival do Bayern de Munique. É o segundo maior time da Alemanha, assim, vamos dizer, já que hoje o Bayern está muito acima. O Milan veio atrás do Royce e o Borussia não quer vender. Mas o Royce mesmo, há uns 2 anos atrás, ele admitiu que não tem vontade de ficar muito mais tempo no Borussia Dortmund, já que ele passou praticamente a carreira inteira dele na Alemanha. Então, se o Milan vir fazer uma boa proposta para o atleta e para o clube, eu acho que o Royce vai sair. O Royce hoje que é um dos maiores ídolos da história do Borussia Dortmund. Para mim mesmo, eu acho que é o maior jogador da história do Dortmund. O amor que ele tem pela camisa, o único defeito dele, que não é defeito, é azar ainda, é que ele se machuca muito. Quando ele machuca, ele fica muito tempo fora. Ele já teve umas 3 lesões de ficar 6 meses fora. Ele já ficou fora da Copa do Mundo 2014 por causa de lesão. Ficou fora da Eurocopa 2016 por causa de lesão. E agora ele vai ter que jogar e jogar muito para ser convocado para a Copa do Mundo da Rússia. Então essas daí foram notícias do futebol catarinense, que teve só uma, do futebol nacional e internacional. Como falei no programa passado, a seleção de hoje é o Irã. E o Ralha vai começar explicando a economia e a história. Vamos, Ralha. Boa tarde, Cauã. Boa tarde aos nossos ouvintes. Pronto, a câmera está para mim agora. Vamos falar um pouco sobre a história do Irã. O Irã, ele é um país que ele tem uma história que todo mundo já deve ter ouvido falar, dos anos iniciais do Irã. Antigamente ele era conhecido como Pérsia. Então, lá no ensino fundamental a gente já aprende sobre a antiga Pérsia. No ensino médio a gente também aprende, e quem faz história depois lê isso mais especificamente na faculdade. Mas a antiga Pérsia, então, é o que hoje a gente chama de Irã.
A maior parte do território do país fazia parte do antigo Império Persa, que foi fundado em 579 a.C. por Ciro. Em 642, os árabes conquistaram a região e converteram os habitantes ao islamismo. Em 1935, um decreto real mudou o nome do país de Pérsia para Irã, que significa terra dos arianos. Durante o século XX, a descoberta de jazidas de petróleo fez com que a Inglaterra e os Estados Unidos se envolvessem diretamente na disputa pelo poder do país. Em 1953, os dois países apoiaram um golpe militar que depôs o primeiro-ministro Mohammad Mossadegh e instaurou uma ditadura liderada pelo Shah Reza Pahlavi. Quando isso se radicalizou, após promover a Revolução Branca de 1963, que almejava modernizar o país nos moldes ocidentais, a corrupção e o governo pró-americano do Shah descontentaram boa parte da população e das elites locais. Em 1978, a oposição uniu-se sob a liderança do Ayatollah Ruhollah Khomeini, então exilado na França, e declarou oficialmente, em abril do ano seguinte, que o Irã é uma república islâmica, cuja autoridade suprema é o chefe religioso, o Ayatollah, como é chamado lá. Esse foi um breve resumo da história, porque se a gente for falar da história da antiga Pérsia, que é o Irã, novamente é algo que daria uma série de um programa só disso, só falando disso. Em relação à economia do país, os principais setores econômicos é a indústria, os serviços e principalmente o petróleo. O Irã, como muitos países lá do Oriente, ele é bastante conhecido pela alta quantidade de petróleo que tem em suas terras. Inclusive, a indústria petrolífera é uma das principais bases, para não dizer que é a principal base da economia do Irã. Então, o petróleo lá para eles é muito importante, motivo pelo qual teve muitas disputas antigamente para aquela terra, né? Eles também têm agricultura, é claro, né? Os principais produtos agrícolas que eles produzem são as nozes e as frutas. Lembrando que a agricultura só representa 9,7%, segundo uma estimativa da economia total, segundo uma estimativa de 2016. Entre os produtos químicos que eles industrializam lá, que eles produzem, são os produtos químicos mesmo e cimento, e também tapetes. Inclusive, tem os tapetes persas, eles são bastante conhecidos pelo mundo afora e são bastante cogitados. Alguns são até caros, então eles têm de vários preços, tamanhos e são bastante conhecidos ao redor do mundo. Os principais produtos que eles exportam é o petróleo, claro, né? Os derivados do petróleo, as nozes, o cimento e, como já mencionado, os tapetes. Motivo pelo qual os tapetes persas eles são bastante conhecidos no mundo afora. O que eles mais importam, ou seja, o que eles mais trazem para dentro do território deles? Carnes, frutas, suprimentos industriais, máquinas e bens de capital. As exportações em 2016 chegaram a 83,97 bilhões e as importações no mesmo ano 63,14 bilhões. Então, basicamente foi isso. O Irã, nunca assisti um jogo do Irã. Talvez um só, mas eu não lembro quando foi. Eu acho que não foi em Copa nenhuma, foi em um jogo fora parte. Mas eu nem me lembro como foi o desenrolar do jogo, não lembro nem com quem ele foi. Mas em Copa, assim, eu nunca prestei atenção, nunca vi nenhum jogo do Irã. Não sei se ele já jogou em alguma outra Copa antes. O Cauã vai explicar agora. Eu também não tenho muito conhecimento dos países que jogaram. Os que eu lembro mais são os de 2002 e 2006. Obrigado, Halle. Mais uma explicação aí. Só lembrando que para saber um pouco mais da história do futebol, tem que saber um pouco da economia também, né, Halle? Então, o Halle não viu muito jogo do Irã, porque ele não disputou a Copa de 2002, que foi justamente a Copa que o Halle mais assistiu. Então, vamos lá. O Irã fez a sua primeira partida contra o Afeganistão em 1941. Foi uma partida... Acho que nem tem vídeo delas em lugar nenhum. Acho que partida de 1920, 40, para lá não tem vídeos no YouTube para quem pesquisa, quem quer ver lance, não vai achar. Foi uma partida de 0-0. O Irã, sua primeira participação em Copa foi em 1978. O Irã que começou a crescer em Copas depois de 1960, que o time começou a evoluir mais também. Porque o futebol não era muito disputado lá no Irã. E hoje tem muitos jogadores, mesmo brasileiros, indo para lá não para jogar, mas sim para ganhar dinheiro. Então, em 1974, que foi
o Irã não classificou, porque foi justamente quando eles estavam evoluindo, eles estavam em fase de adaptação ainda no futebol, então eles não disputaram. Daí em 1978 eles disputaram, em 1982 eles desistiram da Copa, eles tinham a classificação, mas desistiram, e em 1986 eles foram desclassificados, eles nem jogaram porque eles não queriam jogar em campo neutro. Eles queriam jogar no país deles, sendo que a Copa não era no Irã. Daí eles não queriam jogar em campo neutro ainda. Então eu acho que é a primeira vez que eu leio sobre isso, sobre um time desistir de uma Copa do Mundo, ou ser desclassificado por não querer jogar em campo neutro. Daí em 1998 ela foi eliminada na primeira fase. Em 2006 ela foi eliminada na primeira fase também. Em 2014 ela também foi eliminada na primeira fase. Então é 2002, é 2010 ela nem disputou. O maior artilheiro nessa história, o Havad Nekuman. Ele é o jogador que mais disputou partidas. Ele disputou 151 partidas. E agora o maior artilheiro, eu acho que é desde que nós começamos a falar da seleção, é o jogador que mais fez gol por seleção. Acho que nem o Cavani, Suárez, nada fizeram mais gol do que ele. Ele fez o Ali Deai fez 109 gols com a camisa do Irã, sendo que ele não tem 130 jogos. Ele não é nem o jogador que mais tem partida. Então, eu mesmo não conhecia esse jogador, eu não vi ele jogar porque ele é lá de 1970, justamente quando o Irã começou a crescer. Então, eu nem fazia ideia, porque eu mesmo, pessoalmente, não conheço muitos jogadores do Irã, eu não assisto o jogo da seleção do Irã. É um país que não tem um bom futebol hoje, não tem aquela vontade, parece. Eles jogam hoje por dinheiro mesmo. Então o programa disso foi hoje. O programa de hoje foi isso. A próxima seleção qual é, Ralha? Acho que é Marrocos? O Ralha vai ali bem rapidinho. Hoje, como eu expliquei, o futebol catarinense vai ter poucas notícias mesmo, mas vai ser sexta-feira sobre a prévia, a pré-jogo, e depois na segunda jogo. Por causa que, não sei porque também não vai ter jogo quarto, eu acho que é por causa dessa pré-Libertadores. Semana que vem já começa a Libertadores. Os times brasileiros vão começar a fase de grupo já. Acho que aí, Ralha. Aí. Marrocos, tá certo. A próxima seleção é Marrocos. É a última seleção do grupo B, né? Isso daí. Depois já começa o grupo C. Então, sexta-feira já vamos vamos terminar o grupo B da Copa do Mundo. E segunda-feira já começamos a semana com o grupo C. Então, eu espero que vocês tenham gostado. O programa de hoje foi isso aí. Não esqueça de compartilhar aí também, tá, gente? Entra lá no YouTube, na TVR Sul. Vai ter mais vídeos lá também. Tem mais de 450 vídeos lá para vocês acompanhar. Tem o programa do Beto, o programa Fecha a Conta, Passa a Régua, o da Lenise e da Giane, que é o Aprendendo a Ser, né, Ralha? Lá vai ter muito mais. E hoje de manhã também teve o programa do Beto Madeira, que ele explicou lá como fazer o tempero caseiro, né, Ralha? Isso daí mesmo. Então é só entrar aí no Facebook, lá no YouTube, que vai ter bastante vídeos. Obrigado.